Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Como é que você tem passado? Tem passado aí bem? Tem que passar bem, né, abençoados? Mas antes de nós começarmos esta gloriosa mensagem de hoje, eu quero pedir a todos vocês que estão nos escutando, para vocês que estão nos vendo, enfim, inscreva-se hoje mesmo no nosso canal. Olha, é fácil, é só você apertar aí embaixo, inscrever-se e pronto, você já está fazendo parte do canal. Bom, meus amados irmãos, vamos agora falar um pouco da mensagem de hoje. Vou colocar aqui o tema: Jesus já veio. Amados, para nós hoje é fato consumado a segunda vinda de Jesus. Nós não pregamos, por exemplo, como a maior parte do sistema religioso prega, que Jesus um dia virá. Ou seja, para nós não há futuro na segunda vinda de Cristo. Então eu quero deixar bem claro isso. Esse é o nosso posicionamento. Então, por não crer no futurismo, nós fomos o quê? A Bíblia Sagrada, e estamos fazendo o quê? Procurando evidências da segunda vinda de Cristo. Procurando evidências aonde, André? Primeiramente, na palavra. E depois nós vamos, na história, procurar esses textos. Bom, na palavra, o que nos desperta a buscar que Jesus veio naqueles dias, né, mais precisamente para nós, no ano 70 depois de Cristo, por causa desses versículos aqui que eu vou ler com vocês, que se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, que diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Está falando da vinda de Jesus, não é verdade? E em verdade vos digo, Jesus falou assim, para aqueles que estavam ali escutando, que há alguns que estão aqui, ou alguns estão aqui, que não provarão a morte física, para aqueles homens que estavam escutando ali, até que vejam vir o Filho do Homem vindo em seu reino. Então esse é um dos versículos que nos chama a atenção para buscar, naquele período que Jesus esteve entre nós, para buscar evidências históricas. E também Mateus capítulo 24, versículo 34. Então, se o próprio Senhor Jesus disse isso aí, jamais a igreja de hoje poderia pregar outro evangelho sobre a vinda de Jesus a Parousa. Não poderíamos hoje estar buscando na história recente, ou então naquilo que pode acontecer, que é o futurismo, e linkar estas coisas com o que Jesus falou naqueles dias. Por quê? Porque Jesus está sendo claro: não passará esta geração. Esta geração qual? Daquele povo daqueles dias, sem que todas estas coisas aconteçam. Sem que todas estas coisas quais? Aí que ele falou antes, lá desde o versículo 1 até o versículo 40 e pouco aí, que é de Mateus capítulo 24. Então, partindo desse princípio, e segundo o que Jesus Nazaré falou, vamos consultar a história para procurar o quê? Fatos que tenham a ver com aquilo que Jesus falou que ia acontecer. Então Jesus está aqui, nesse momento, Jesus está conversando com seus discípulos. Ele disse que o sangue dos inocentes, ele seria vingado naqueles dias, porque porque Deus, por muitas vezes na história de Israel, enviou os seus escolhidos. Porém, Israel matavam os que vinham da parte de Deus, e principalmente os religiosos, que eram os judeus. Mateus capítulo 23, versículo 34, nos informa isso que eu estou falando, para não ficar nas minhas palavras, né, porque parece que é o André que está mostrando isso tudo, mas não é a palavra. E está dizendo aí, olha, e diz: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Então, o sangue dos inocentes, eles seriam vingados no terrível dia da vinda do Senhor, a tal ponto que as cidades de que compunham Israel naqueles dias ficariam o quê? Desertas.
Se você ler Mateus capítulo 23 aí, desse versículo 34 até o final, você vai ver Jesus dizendo que Jerusalém ficaria isolada, deserta. Então os discípulos, ao ouvir estas coisas, pediram o quê? A Jesus o quê? Sinais de quando isso iria acontecer. Senhor, nos mostra quando isso vai acontecer. Porque se não fosse para aqueles dias, tá? Se Jesus não estivesse falando isso aqui para aqueles dias, talvez os discípulos nem perguntassem nada. Mas quando Jesus falou que aquilo ali viria sobre aquela geração, aí todos queriam safar as suas peles. Então Jesus deu o grande sinal da sua vinda. Mateus capítulo 24, versículo 2. Vamos ver. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Estava Jesus no templo, né? E Jesus apontou agora para o templo de Herodes e falou: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eu vou te perguntar, esse templo dos judeus aí caiu? Jesus estava apontando para qual templo? O templo de Herodes. Então não podia ser o templo, era aquele templo ali. Então essa era a maior evidência da vinda de Jesus. Então Jesus, apontando para o templo, ele disse que iria cair. E o templo dos judeus caiu? Caiu ou não caiu? Claro que caiu. Quando foi que caiu? No ano 70 depois de Cristo. Estão entendendo? Então, se Jesus não é mentiroso e disse que o templo seria derrubado, encontramos no ano 70 a data da derrubada do templo de Herodes, na grande guerra entre Roma e Israel. Então, o que temos que fazer? Já que Jesus falou isso aqui, e se ele não é mentiroso, vamos fazer o quê? Buscar na história essas evidências e não chamar Jesus de mentiroso, dizendo que isso aqui é para o futuro. Porque se nós estivermos fazendo isso para o futuro, estaremos chamando Jesus de mentiroso. O que eu mostro para vocês são evidências bíblicas. Agora, a igreja tem interesses escusos em manter isto para o futuro. E cá para nós, abençoados, sejamos sinceros, bastariam somente esses versículos e já seria o suficiente para mudar o quê? A ideia sobre a vinda de Cristo. Sim ou não? Eu não precisaria dizer mais nada. Porém, devido ao futurismo, hoje essas pessoas que estão submetidas ao sistema religioso não creem desta maneira. Então, para nós, os que cremos que ele já veio, estamos buscando o quê? Nessa mensagem, evidências dessa vinda. E temos duas evidências. A evidência material, ou seja, de que tudo aquilo ali aconteceu no mundo físico, e é onde nós paramos. E depois vamos apresentar o quê? As evidências no mundo espiritual. Porque Jesus veio sobre essas duas evidências, espiritual e material. Vamos ver isso aí. Então nós hoje estamos o quê? Na terceira parte da primeira evidência da vinda de Cristo. Estamos buscando essas evidências na história. Estamos descobrindo fatos históricos destes acontecimentos. Vamos então à hora da palavra revelada. Agora é a hora da palavra. Bom, amados, vamos começar dizendo aqui, Jesus disse que em sua vinda haveria guerra e rumores de guerras. Sim, não é verdade? Ele não disse? Haverá guerras, rumores de guerra. Então agora vamos falar de algumas dessas pequenas guerras que aconteceu ali antes da maior guerra que foi entre Roma e Israel, ali no ano 70. Houve uma guerra na Cesareia, em Jerusalém, tá? Onde, segundo o historiador Flávio Josefo... André, quem é o historiador Flávio Josefo? Quem já nos acompanha há mais tempo sabe que eu estou sempre usando como referência Flávio Josefo, que foi um grande historiador que escreveu um livro, Guerra dos Hebreus. Esse livro aí que eu estou extraindo essas informações. Então, ali em Cesareia, houve uma guerra, tá, entre judeus e sírios. E diz que nessa guerra houve mais de 20 mil mortos. Antes do ano 70, tá bom? Essa guerra aconteceu ali por volta do ano 44 a 46 depois de Cristo. Houve também um levante, tá, em Damasco, um levante contra Roma, da parte dos judeus, onde morreram ali mais de 10 mil homens. 10 mil mortes foram nesse levante que teve em Damasco, tá bom? Essa é um dos sinais da vinda de Cristo.
Porque ele mesmo falou que haveria guerra e rumores de guerra, como houve. E vários outros relatos também, para quem for adquirir o livro, vai ver também outros pequenos levantes que tinham ali naqueles dias, tá bom? Outro fator bastante importante que Jesus disse que haveria naqueles dias, antes da queda do templo, tá, que foi no ano 70, que foi a fome. E na terra houve fome, inclusive citado ainda na Bíblia em Atos. Vamos ver? Em Atos falou sobre a fome que haveria de vir sobre o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, que foi um dos imperadores ali antes do ano 70. E o fato dessa fome aí que está escrito nesse texto, naqueles dias, principalmente na Judéia, porque em Israel naqueles dias, Roma, os imperadores romanos começavam a taxar impostos muito altos em cima de todos, sendo que para os israelitas, os judeus que viviam ali, os tributos eram sempre maiores, e isso foi gerando o quê? Insatisfações. Isso foi gerando o quê? Foi gerando a fome, foi gerando tudo que a gente vê aí quando há uma alta taxa de tributo, né? Como é no Brasil, por exemplo. E então, devido a essas altas cargas que existiam naqueles dias, também houve grande fome por conta disso. E isso foi começando a gerar todas essas insatisfações que culminou ali nessa grande guerra. Jesus disse também uma outra coisa muito importante. Jesus disse que haveria terremotos. Sim ou não? Disse. E houve antes do ano 70, né? Antes do ano 70 depois de Cristo, houve terremotos, tá bom? Isso para a gente cravar a vinda de Jesus nesses dias. Houve um terremoto no ano 35 a.C., ali antes de Cristo, perto de Jesus nascer ali, no tempo de Herodes. Diz que houve um grande terremoto, tá bom? Mais uma vez eu quero frisar a vocês que eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá bom? Estou relatando no livro, isto tudo está no livro A Guerra dos Hebreus. Quem já tem esse livro aí sabe do que eu estou falando, de Flávio Josefo. Então isso tudo está relatado nesse livro. Então estas coisas que eu estou falando têm bases na história. E foi verdade, comprovado por achados arqueológicos que se tem daquela época, tá? Tem como dizer que naquela época, em determinado período, houve um terremoto. Tá bom? Isso é provado. Então houve também vários terremotos antes ali, um pouco antes do ano 70 agora depois de Cristo. Exatamente no ano 46 depois de Cristo, ali em Creta, uma cidade grega, ela veio abaixo por causa de um grande terremoto, tá? Também em 51 depois de Cristo houve outro grande terremoto, desta vez em Roma, destruindo várias construções importantes, fazendo com que depois desse terremoto foi justamente um dos efeitos que fez com que Roma aumentasse os impostos, porque Roma foi devastado por esse grande terremoto. Em Frígia, tá, onde hoje está situada a Turquia, houve também um grande tremor naqueles dias, tá legal? Em 67, 3 anos antes do ano 70 depois de Cristo, houve um forte terremoto em Jerusalém. Mais uma vez eu quero frisar, isso não é da minha cabeça, tá bom? É do livro que eu citei um pouco agora para vocês, A Guerra dos Hebreus. E isso são sinais da vinda de Jesus? Claro, Jesus falou sobre isso. E isso se enquadra no que ele disse a respeito de Mateus capítulo 24, versículo 34. O que ele disse lá? Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então aqueles da geração de Jesus que estavam ali, eles passaram por essas calamidades. Eles passaram por o chamado da grande tribulação. Então neste período de fome, de guerra, de terremotos, muitos que escutaram Jesus falar isso, estavam vivos ainda. Estavam vivos naqueles dias. Então essas profecias se enquadram assim nesses momentos históricos que eu estou relatando para você. E o que estava acontecendo naqueles dias, André? O fim de um período, o fim de um aion, que é um período em grego. Estava terminando o tempo da lei, com o ajuste de contas com Israel e a inauguração de um novo período. E conhecido por nós com o quê? Com o período da entrada do reino de Deus no mundo. Porém, isso ainda era somente o princípio das dores, conforme diz em Mateus capítulo 24, versículo 8. E Paulo nos fala algo bastante interessante sobre esse princípio de dores. No Mateus capítulo 24, versículo 8, quando ele usa dores, tá? A palavra dores
ela quer dizer a palavra Odin, ou seja, quando uma mulher está perto de ter luz do filho, a luz ao filho. Então, a mulher sente dores horríveis. Tem mulheres que relatam que sentem o desejo de morrer de tanta dor que elas sentem ao ter um bebê. Então, Paulo usou também essa mesma figura lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, tá, Odin, até que Cristo seja formado em vós. Então, essa palavra grega Odin é a mesma que Jesus usou em Mateus capítulo 24, versículo 8. Então, aquele povo iria passar por essa provação. Aqui no contexto de Gálatas, Paulo fala aos judaizantes que teriam que deixar a lei para entrar no novo e vivo caminho. E o que acontecia muito naqueles dias era que Israel, devido ao crescimento demográfico que havia naqueles dias, começou muitos judeus a perturbarem as outras comunidades daqueles dias, querendo judaizar todo mundo. Então isso também se tornou um grande deflagrador também de conflitos daqueles dias. Bom, e isso Jesus disse que viria com esses acontecimentos apocalípticos que eu estou citando para você. E aí sim, depois destes dias, entraria no mundo, o mundo do reino de Deus, o mundo das transformações, que é esse que vivemos. Então vamos avançando agora aqui nessa mensagem, pessoal. Vamos Mateus capítulo 24, agora do versículo 23 ao versículo 26. Amados, tudo isso eu já informei a vocês, que aconteceram onde? Naqueles dias. Porque se acontece nos dias de hoje, imagina, se naqueles dias, sem informação, o povo já ficar perdido, imagina hoje com as fake news, tá bom? Vamos agora ao verso 27 de Mateus capítulo 24, e que diz: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos parar um pouco por aqui e eu peço vocês atenção, põe atenção nesse versículo. Aqui a igreja futurizou a vinda de Cristo. Eles dizem assim: agora eu quero ver o André explicar esse versículo, porque aí diz que todo mundo virá, não é verdade? Sai um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, então todos verão. Bom, abençoados, essa passagem ela aconteceu no mundo espiritual, tá? Ela tem um aspecto espiritual e ela também tem um aspecto visível. Essa passagem é uma linguagem de figura. O que Cristo está dizendo aí é que, na verdade, na vinda do Filho do Homem, todos verão, porque virá acompanhada de grande destruição. Aqui está apontando para uma pessoa. Quem é essa pessoa? O general Tito, que comandou o exército de Roma sobre Jerusalém, sobre Israel naqueles dias. Por isso que Tito, ele é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele saiu como um raio do Oriente até o Ocidente. Assim foi a vinda do Filho do Homem para aqueles dias. André, e quanto ao aspecto espiritual dessa passagem? Mais na frente nós vamos ver, tá bom? Então o fato aqui é que Tito cumpriu a vinda de Cristo no aspecto visível. Tito tipificava Cristo. E o que Tito veio fazer? O que Cristo diz que iria fazer no verso 21. Eu vou colocar para vocês. Mateus capítulo 24, versículo 21. Amados, agora uma pergunta muito importante que eu faço a você, meu querido. Para você que já está conosco agora no Reino de Deus, já está conosco há muito tempo já. Nós temos que buscar evidências para a entrada do Reino de Deus no mundo. Sim ou não? E onde vamos buscar evidências? Lá na Santa Falsa Igreja? Seria lá que nós deveríamos ir buscar hoje? Claro que não. Por quê? Porque quem está na graça eterna, quem está em graça eterna, não usa mais essa teologia do sistema, jogamos fora. E se não usamos a teologia do sistema, temos que crer nas evidências que temos para não chamar Jesus de mentiroso. Tá bom? Então é plausível falar que Tito foi um tipo de Cristo. Tá bom? Isso é plausível. Se eu te falar que a tua função neste mundo é tipificar a Cristo, você ficaria assustado?
Ficaria assustado. Você sabia que você também é um tipo de Cristo? Você sabia que nós também somos um tipo de Cristo? Então dizer que Tito era um tipo de Cristo não é nada fora do normal. Se eu te chamasse de Cristo andante, um tipo de Cristo, eu estaria falando mentira ou estaria falando a verdade? Claro que estaria falando a verdade. Então, se você tipifica Cristo nos dias de hoje, logo eu também posso dizer que Tito também tipificava Cristo. Tito veio cumprir essa passagem. Veja aqui, olha. Mateus capítulo 10, versículo 34. Jesus falou isso aqui, olha. Porque a espada significa justiça. E muitas das vezes, a espada no sentido literal era usada para trazer justiça. Então Jesus, ao falar isso aí, estava se referindo a Tito quando entrasse em Jerusalém e iria acabar com tudo ali. Então o que estava acontecendo naqueles dias de Israel? Nos dias de Jesus de Nazaré, até o fatídico ano 70 depois de Cristo. O que estava acontecendo? Mateus capítulo 24, versículo 9 e 10, que diz: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, por causa de Jesus de Nazaré. Então se cumpre aí que Jesus realmente veio trazer a espada. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Vejam o que fizeram com os discípulos de Jesus, vejam como mataram Paulo. Então, na verdade, Jesus veio trazer o juízo a Israel e vingar o sangue dos inocentes naquela geração. Por isso que Tito representou Cristo. E tinha a espada da justiça. E fez o quê? A entrada triunfal e macabra sobre Jerusalém. Amigos, a Bíblia, por várias vezes, quando Israel era punido, ela mostra que a punição era da parte do próprio Deus. Você sabia disso? Quem era, por exemplo, que você acha que era o anjo da morte que matou os primogênitos lá naqueles dias do Egito, quando Israel estava escravo do povo egito? Quem era? Quem era esse anjo? Era o próprio Deus. Era o próprio Deus ali como anjo de morte. Quem é o grande anjo da morte? Deus. Não é o diabo como a igreja ensina errado. Estamos entendidos aí? Vamos prosseguindo agora, verso 28? Vamos lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Meus queridos, essa passagem aí, ela amedronta muita gente no sistema religioso. Até mesmo eu, quando eu pertencia ao sistema, a esse esquema aí, né, também me dava pavor. E essa passagem aí, naqueles dias, aconteceu como está escrito no texto, André, de forma literal? Claro que não aconteceu isso assim. Isso não aconteceu como está escrito aí. Essa passagem está nos mostrando o quê? Um colapso muito grande. Está mostrando uma desorganização. Algo fora dos padrões que se entende por estes astros da natureza. O historiador Flávio Joséfo disse que nunca houve matanças como naqueles dias. Dias em que não pouparam grávidas. Dias que não pouparam as crianças. Na guerra do ano 70, não. Recém-nascidos eram mortos. Idosos, tudo que é tipo de gente, pessoas com necessidades especiais, todos eram mortos. E os corpos eram amontoados nas praças e carbonizados. Não se poupava nada em ninguém. Era a cena que descreve Mateus capítulo 24, versículo 29. Está dizendo aí, olha, o sol escurecerá. Então Jesus de Nazaré usou uma figura de linguagem do caos para mostrar como seria tudo o que ele já havia dito até chegar ao versículo 29. O fogo em Jerusalém era tão forte, e por causa dos corpos queimados, né, que se queimou muitos corpos ali, dava para sentir o cheiro de carne queimando por quilômetros de distância, como explica Flávio Joséfo lá em seu livro. Vamos ver agora uma passagem em Ezequiel,
onde o escritor também utilizou uma figura de linguagem para trazer o caos naqueles dias em que Israel estava cativo na Babilônia? Vamos ver a mesma linguagem aí usada que Jesus usou. Ezequiel capítulo 32, versículo 7, que diz: E apagando-te eu cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isso aí em Ezequiel aconteceu assim como está no texto, de forma literal. Você crê nisso? Claro que não foi assim. Isso não aconteceu como está aí. Igual a Mateus 24, 29. Aí o que está dizendo o texto é uma profecia contra o Egito. Quem é a figura que está oculta nesse texto? É claro que eu não vou mostrar o contexto. Mas de quem é que está falando o texto aí? Quem cobriu os céus e enegreceu as estrelas, e encobriu o sol como uma nuvem, e a lua não deu a sua luz. Quem é essa figura? Nabucodonosor. Que vinha o quê? Da parte de Deus para punir o Egito. Então Nabucodonosor, ele tipificou Deus. Nabucodonosor, nesse versículo, era um tipo de Deus, ou seja, um agente da parte de Deus para ferir o Egito. E ele impunha o quê? A espada da justiça. A verdade é, quem não entende uma figura de linguagem e vai ler a Bíblia, está mortinho da Silva. Não vai entender muita coisa, por isso que as pessoas se confundem. Porque a Bíblia está cheia desses argumentos, que na verdade são metáforas. O que é uma figura de linguagem? Metáforas usadas para descrever algo, usando um significado que vai além do sentido literal. E existem vários tipos de figuras de linguagem. E vamos ao verso 30 de Mateus capítulo 24. Vamos prosseguindo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então esse verso agora mostra Jesus falando que sua vinda todos veriam. Tribos, nações, toda a terra se lamentaria, e vindo ele sobre as nuvens do céu. Então o sistema aqui aposta em uma aparição onde nos dias de hoje todo mundo verá sua vinda. Quer esteja no Brasil, no Japão. Existe até um grupo pequeno do sistema religioso que não crê, diz que vai ser um arrebatamento às escondidas. Mas a maioria da cristandade hoje sistematizada, elas creem que essa visão será que todos vão ver esse acontecimento. E a pergunta é, isso aconteceu como está escrito? Isso aí aconteceu como está escrito, ou seja, de forma literal? Uma parte sim, e uma parte não. E para entender esse texto, essa palavra nuvem, que eu destaquei no texto, põe atenção nela, por favor. Agora põe atenção nessa nuvem, e vamos a Isaías capítulo 19, versículo 1, que também fala igual a esse mesmo momento que Jesus disse, sendo que dentro de um outro contexto. Vamos lá, a Isaías, capítulo 19, versículo 1, e diz: Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Aqui novamente está falando de uma profecia contra o Egito. Nabucodonosor veio da parte de Deus para ferir o Egito. Agora, ao ler esse versículo aí, o que lhe vem à mente? Será que você consegue enxergar corações derretidos? Será que houve corações se derretendo naqueles dias? Vocês imaginam Deus vindo cavalgando sobre um cavalo cor de branco, né, uma cor branca, sobre as nuvens? Eu creio que isso não passa na sua cabeça. Por mais que você não entenda direito o que é uma figura de linguagem, o que diz o texto não condiz com o que aconteceu de fato. Isso é uma figura de linguagem que expressa o quê? A autoridade. Por isso que eu falei, quem não conhece um pouquinho de linguagem de figura está perdido. Então essa figura de linguagem que expressa a autoridade, da mesma maneira como Jesus expressou em Mateus, vindo sobre as nuvens. Vamos ver outro exemplo? Ezequiel capítulo 30, versículo 25, também falando sobre
O mesmo personagem, vamos ver. E diz: eu fortalecerei os braços do rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. Então Deus ia colocar a espada dele na mão do rei da Babilônia. Deus não saiu do céu para botar na mão do rei da Babilônia. Isso aqui é mais uma figura de linguagem que expressa o quê? Daria autoridade ao rei para fazer isso. Porque o fortalecimento aí dos braços, né, do rei da Babilônia não foi porque Nabucodonosor entrou em uma academia e puxou ferro lá e ficou bombadão. Não, não é isso. E nem essa disputa foi feita em uma queda de braço. Tá? O rei da Babilônia fez cair os braços de Faraó. E muito menos, conforme eu falei, Deus colocou a espada nas mãos de Nabucodonosor. Isso tudo são o quê? Figuras de linguagem. E o texto aí está claro também. Sim ou não? O fato é que estamos vendo em Nabucodonosor um tipo de Deus. Nabucodonosor, em determinado momento, foi um tipo de Deus. Por ele mesmo falado, por Deus mesmo falado, nas profecias que estamos citando. Da mesma maneira que usou Deus Nabucodonosor com a espada da justiça para derrubar Faraó, da mesma maneira o general Tito foi um tipo de Cristo, que com a espada da justiça nas mãos, cumpriu o quê? As profecias acerca da vinda de Cristo, nas nuvens com poder e grande glória. E todos viram Tito? Claro, se não viram, ouviram. Vamos ver de novo, Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Aí no caso, as nuvens é autoridade. Do céu, com poder e grande glória, mostrando grande glória. E segundo o historiador Joséfo, o que houve em Jerusalém, jamais nenhum povo havia experimentado. E o povo judeu resistiu até o fim, lá em Jerusalém. Tinha uma parte na época lá do judaísmo, né? Eu até falei um pouquinho por alto sobre isso na última mensagem, né? Sobre a vinda de Jesus. Então tinha uma ramificação dentro do judaísmo chamado de zelotes, tá? Então eles formaram a maior resistência daqueles dias dentro de Jerusalém. Mas todos foram mortos, tá? E quando eles viam que não havia mais jeito de resistir ao cerco do exército romano, a ordem era que entre eles mesmos, eles matariam uns aos outros pelas próprias espadas dos zelotes. Ou seja, eles prefeririam morrer pela espada dos próprios judeus do que morrer pela espada dos romanos. Porém, até mesmo nesse sentido, a espada que matou os zelotes foi a espada empunhada por Cristo, vindo com grande poder e glória para fazer justiça. E todos viram um sinal da vinda do Filho do Homem. Sim ou não? Sim. Houve muitos sinais naqueles dias indicando a vinda de Cristo. Mais uma vez vamos recorrer a Flávio Joséfo. Ele disse em seu livro A Guerra dos Judeus, tá, que em Jerusalém, ali próximo da invasão final, podia-se ver no céu uma estrela ou um cometa que, segundo ele, era muito estranha a forma como foi avistada. E essa estrela cadente, ela ficou exatamente durante 1 ano no céu de Jerusalém. Era como se fosse um cometa sobre o céu de Jerusalém. Exatamente terminou o seu brilho, sabe quando? No ano 70 depois de Cristo. Imagina, abençoado, ver um cometa passando pela Terra e todos os dias o cometa naquele mesmo lugar. Imagina, é como se nós víssemos o quê? Uma estrela cadente passando pelo mesmo local. Eu tirei essa parte do livro, eu quero mostrar para vocês essa parte do livro de Joséfo, os relatos dele. Vamos ler lá alguns relatos sobre esses dias. E diz: um cometa que tinha a forma de uma espada, olha aí, apareceu sobre Jerusalém durante 1 ano inteiro. Depois ele faz o seguinte comentário: antes de começar a guerra, o povo reunia-se a 8 de abril para a festa da Páscoa, e pelas 9 horas da noite viu-se durante uma meia hora em redor do altar do templo uma luz tão forte que se teria pensado que era dia.
nós podemos concluir que o versículo 30 de Mateus capítulo 24, há partes que foram visíveis como sinais no céu e todos viram, e há também nesse versículo figura de linguagem como vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Eu vou colocar de novo o versículo 30, né, que é interessante, e diz ali, olha, tá vendo? Então aqui há aspectos visíveis e aspectos espirituais. E aspectos espirituais foi em linguagem de figura ali, como vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Nada disto foi por acaso. Isso foi o sinal da segunda vinda de Cristo. Ali, exatamente quando o templo veio abaixo, quando o templo foi derrubado por Cristo Tito, no ano de 70 depois de Cristo. Vamos agora ao verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Essa palavra anjo que eu coloquei aí, até eu destaquei ela em palavras maiúsculas, ela vem da palavra grego ângelos, tá? E quer dizer o quê? Mensageiro, ou seja, ali eram pessoas. Inclusive, a palavra anjo na Bíblia, um dos significados dela, e a maioria da parte quando você vê anjo, fala de pessoas. Principalmente anjo com letra minúscula. Anjo com letra maiúscula, sem ser no começo da frase, ou depois de um ponto, pode indicar que seja o próprio Deus. Agora, a palavra rijo, clamor de trombeta do texto, significa o quê? O novo de Deus estava chegando. Ou seja, o anúncio do reino que estava se aproximando. Pessoas anunciando as boas novas. E ajuntarão seus escolhidos, fazendo alusão, né, amados, ao que antes, na lei, Deus tinha uma nação, que era só Israel, na lei, até naqueles dias, era uma nação escolhida. Agora, todos os povos, ou seja, a terra toda, seriam dos escolhidos de Deus, e isso perdura até os dias de hoje. Por isso que ele diz, e os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Por isso que hoje não é só uma nação, hoje é o povo escolhido de Deus, os filhos amados que vivem a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Agora, para encerrar, vamos aos versículos 34 e 35, que também nos dará bases para cravarmos que isso que Jesus falou, estava falando e era para aqueles dias e não para o nosso futuro. Ou seja, irá afirmar para nós para quando Jesus disse que isso iria acontecer. Vamos lá. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Foi o mesmo que Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 36. Vamos ler aqui. E seria o último versículo dessa mensagem. Diz: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, se Jesus disse o que não está dizendo, o que nós estamos lendo nesse texto, logo o sistema que futurizou a vinda de Cristo está chamando ele de quê? Mentiroso. Mas André, como é que pode hoje as pessoas seguirem essas pessoas, como nós também, né? Primeiro, não tínhamos acesso a essas coisas. Não pregam sobre isso. Quando pregam a vinda de Jesus, pregam sob uma ótica do medo, do pavor, querendo colocar nas pessoas o pavor. Por quê? Porque a vinda de Cristo está sempre linkada a um acontecimento muito ruim, como foi o caso da Covid, agora há pouco tempo, sobre guerras, sobre grandes flagelos humanos. Então, quando um pastor sobe em uma tribuna para pregar, ou um padre para pregar sobre a vinda de Jesus, sempre está linkado a esses acontecimentos. Então, isso conseguia disfarçar da Bíblia, da palavra. Porque hoje, se você tirar isso aqui desse contexto, você está chamando Jesus de mentiroso. Ainda que o sistema diga que não está chamando Jesus de mentiroso, futurizando a sua vinda, no mínimo, alguns destes homens que estavam lá com Jesus, que ouviram o sermão da montanha, teriam que estar vivos hoje. Sim ou não? Você conhece alguém aí que tem mais de 2000 anos e está vivo? Me mostra.
Então está aí o contexto, todo o contexto do Sermão da Montanha. Coisas que aconteceram naqueles dias. E querer descontextualizar isso aqui é maldade pura. Está entendendo, abençoado? É por isso que a passagem de Jesus, a vinda de Jesus, ela é sempre vista com medo. Maldade pura. Porque enquanto estão olhando para o futuro, a falsa igreja assalta o bolso dos incautos. Mas glória a Deus que Deus está levantando canais iguais a este, que tem pregado a verdade, que tem mostrado. Bom, abençoados, vamos continuar essa mensagem em outra oportunidade. Eu vou falar dos próximos versos de Mateus capítulo 24, mais precisamente no verso 36, onde a teologia futurista e mentirosa acha que encontrou uma brecha para futurizar a vinda de Cristo. Ou seja, eles dizem que a partir do verso 36 deste capítulo, Jesus começa a contar uma outra história para o futuro. E a minha ideia aqui, e o meu posicionamento, é provar que não é verdade isso, tá bom? Então, amados, não percam a próxima mensagem deste canal aqui, ok? Bom, queridos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz, e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.